nossa live hoje é muito forte, mas nós precisamos falar sobre esse assunto, tá? Os famosos pecados que não têm misericórdia. É um pouquinho pesado, mas a gente precisa falar, né? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, Bruno, boa noite, Terezinha, boa noite, Tiago, boa noite, Ana Cláudia. O tema hoje é quente, os pecados que não têm misericórdia. Boa noite, Júnia. Prepara o seu coração. Eu gosto de falar sobre esses assuntos. Então, meus amados, você sabe que o pecado nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, e nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que causam a barreira entre vós e vosso Deus. Veja, o pecado não separa Deus de você. O pecado separa você de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz, aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Veja, o demônio não tem interesse em possuir o seu corpo, o demônio tem interesse em possuir a sua alma. Por isso, para o demônio é muito interessante que você viva no pecado, que você tenha uma vida desleixada, na cachaçada, no adultério, nas drogas, na pornografia, nas práticas homossexuais, porque quanto mais você viver no pecado, para o demônio é melhor. Por quê? Ele tem interesse de você ficar no pecado. Quando eu falo nas pregações, a pessoa até assusta. Meu irmão, a confissão é muito mais poderoso do que o exorcismo. Por quê? Porque o exorcismo tira o diabo do seu corpo. A confissão tira o demônio da sua alma. O exorcismo é um sacramental. A confissão é um sacramento. Às vezes eu vejo as pessoas correndo tanto atrás de padre exorcista para tirar o diabo do corpo, mas qualquer sacerdote tem poder de tirar o demônio da sua alma pelo poder do sacramento da confissão. Veja, Lamentações 5,16, a palavra de Deus diz assim, caiu de nossa cabeça a coroa, desgraçado de nós porque pecamos. Dom Bosco dizia assim, pecado mortal é você tirar a coroa de filho de Deus e colocar uma coroa de escravo de Satanás sobre você. O pecado mortal me faz ser escravo do demônio. Olha a gravidade disso, João 8,44. O demônio é o pai da mentira. Quando nós vivemos na mentira, nós nos comportamos como filhos do demônio. Olha a gravidade disso. João 8,34, a Bíblia diz assim, o homem se torna escravo do pecado, ou seja, o pecado me faz escravo. Deus não criou você para ser escravo de nada, Deus criou você para ser livre. Gálatas 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você nasceu para ser livre, em nome de Jesus. Deus te chama para a liberdade. Essa é a beleza do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, e aí o Catecismo, esse livrão que eu tenho na minha mão aqui, antes eu quero falar sobre isso para vocês, o Catecismo fala assim de forma maravilhosa, lá no parágrafo 982. Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Isso aqui já arrepia o cabelo dos nossos irmãos evangélicos. A Santa Igreja, sim, por quê? Porque a Igreja e Cristo é uma coisa só. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. A igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Quando a igreja batiza você, é Cristo que te batiza. Quando ela crisma você, é Cristo que te unge. E quando ela te perdoa, é Cristo que perdoa você. O sacerdote, ele é o servo do perdão de Cristo. Ele age em persona Cristo, ele é a pessoa do Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio fazer uma única coisa, tirar o pecado do mundo. E o mesmo evangelho de João 20,19, evangelho do domingo passado, quando Jesus ressuscita, ele fala, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E ele diz o quê? Soprou o Espírito Santo e diz, a quem vocês perdoar os pecados, se lhes são perdoados. A quem vocês retirar, se lhes são retidos.
Pasme no seu coração, o Pai manda o Filho e o Filho manda a igreja no poder do Espírito Santo. O Pai manda o Filho perdoar os pecados e o Filho manda a igreja continuar a obra de arrancar o pecado do mundo. Eu gosto de dizer aquilo que Bento XVI dizia: a missão da igreja é conter o avanço do inferno sobre a face da terra. A igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. A igreja é o braço de Cristo estendido na história da humanidade. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o catecismo diz assim, não existe ninguém, por mal culpado que seja, que não deve esperar com segurança o seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Não há pecado que Cristo não possa perdoar, que a Santa Igreja não possa te absolver no nome de Cristo, desde que seu arrependimento seja sincero. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que se não arrepende e não pede perdão. Do mais, Deus perdoa todas as coisas. E a igreja continua dizendo assim, Cristo que morreu por todos os homens, quer que na sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que retorna do pecado. E a igreja tem 3 citações bonitas. A primeira de Santo Ambrósio: o Senhor quer que seus discípulos tenham o poder imenso, quer que seus pobres servidores realizem tudo em nome do que havia feito quando estava na terra, inclusive o poder de perdoar os pecados. São João Crisóstomo, lá no ano 400, diz assim, os presbíteros receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos, nem aos arcanjos. Deus sanciona lá no alto o que o sacerdote faz aqui embaixo. Quando o padre levanta a mão e diz, eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Cristo que absolve você. Esse poder não foi dado nem à Virgem Maria, nem aos anjos, nem aos arcanjos, nem aos querubins, nem serafins. Esse poder está na mão de cada sacerdote. Gente, olha que coisa estupenda, olha que coisa maravilhosa tem a nossa Santa Igreja. Veja, a mão do sacerdote prefigura o ventre da Virgem Maria. Maria trouxe Jesus uma vez do céu para a terra. A mão do sacerdote traz toda vez que ele sobe no altar. A mão da Virgem Maria não pode absolver seu pecado, e a mão do sacerdote tem poder de arrancar você das garras de Satanás. Olha que coisa maravilhosa. Então, amados, volto a repetir, a igreja diz de forma clara, o sacramento da confissão é o tribunal da misericórdia, é o lugar que você entra réu, sai de lá réu e sai absolvido pela mão do justo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha de se confessar, porque Deus não tem vergonha de te perdoar. E a coisa mais interessante, você não deseja tanto perdão de Deus, o quanto Deus deseja perdoar você. Jesus não aponta o dedo para onde você caiu, Jesus estende a mão para te levantar da queda e te pôr de pé novamente diante da vida. Gente, isso é maravilhoso. Jesus disse àquela mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus não desceu do céu para condenar, ele desceu do céu para nos perdoar. Aleluia, glória a Deus por isso. Porém, amados, a igreja diz que os pecados se dividem em 2, os pecados mortais e os pecados veniais. E os pecados que eu vou falar aqui, vocês vão entender depois, porque ele é os mais graves de todos, tá? Não assusta, não. O Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1854, ele vai explicar direitinho o que é pecado mortal e o que é pecado venial. Vamos lá. O pecado mortal, ele destrói a caridade no coração do homem, ele mata o amor no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus, desvia o homem de Deus e do seu fim, que é a bem-aventurança eterna. E no 1861 disse, o homem morrer no pecado mortal sem arrependimento causa condenação eterna para ele. Vou repetir para você, se o homem morrer em pecado mortal, vou repetir, se o homem morrer em pecado mortal sem arrependimento, causa nele o quê? Condenação eterna. Tá? Eu disse o que é pecado mortal. O pecado mortal tem 3 características: pleno conhecimento, pleno consentimento e matéria grave. O que é matéria grave? Ele ofende os 10 mandamentos. Tá? Se ofender os 10 mandamentos, tem matéria grave. O que é pleno conhecimento? Você sabe que isso ofende os mandamentos. O que é pleno conhecimento? Você cometeu deliberadamente, ninguém te obrigou, você fez porque você quis. Esse pecado é mortal. Aí eu posso citar um monte:
Adultério, trair a esposa ou trair o marido, pecado mortal. Fornicação, sexo no casamento, pecado mortal. Roubo é pecado mortal. Levantar falso testemunho é pecado mortal. Desonrar o pai e a mãe, agredir o pai e a mãe é pecado mortal. Aborto é pecado mortal. Assassinato é pecado mortal. Eutanásia é pecado mortal. Pornografia é pecado mortal. Faltar às missas do domingo é pecado mortal. Piada com o nome de Jesus e de santo é pecado mortal. Frequentar centro espírita é pecado mortal. Tomar passe é pecado mortal. Tudo isso que eu estou falando. Prática homossexual é pecado mortal, sexo com animais, zoofilia é pecado mortal, tudo isso, se você morrer sem arrependimento, www.quintodosinfernos.com.br, a pessoa vai ser condenada, porque ela está em estado de pecado mortal, tá bom? Volto a dizer, matéria grave, ele ofende os 10 mandamentos. Pleno conhecimento, a pessoa sabe, e pleno consentimento. Ela tem convicção disso, ela comete, faz, e ela morre nisso aí sem arrependimento. Gente, pelo amor de Deus, se a pessoa morrer nisso sem arrependimento, aí não tem jeito mais para ela. Por quê? Porque ela escolheu viver separada de Deus, aí ela vai para o inferno. O pecado venial, tá? A palavra venial vem de leve, é pecado leve. Ele também tem 3 características. Número 1, ele tem uma matéria leve, ou seja, ele não ofende os 10 mandamentos. Exemplo, você está limpando a sua casa lá e o cachorrinho chega e faz cocô no chão inteiro. E você dá uma acabada de vassoura no cachorro. Aleluia, tadinho do bichinho. É pecado? É pecado. Maltratar os animais é pecado. Você ainda falou os palavrão todo tamanho com ele. É pecado? É, mas é matéria leve. Pecado mortal se você sentasse o cabo de vassoura na cabeça do seu marido. Aí você estava agredindo. Aí sim seria pecado mortal, tá bom? É um exemplo. Você está dirigindo no trânsito e passou raiva com uma pessoa que dá uma flechada. Não sei se você mandou ela para os quintos daquele lugar. É pecado? É. É pecado leve. Pecado mortal se você sentasse na mão na orelha dela. Aí você partiu para agressão. Aí é pecado mortal. Vocês estão entendendo? Então assim, tem uma gravidade nisso aí. Então se não ofende a lei de Deus em matéria grave, é pecado leve. Então é venial. A segunda característica do pecado venial é todo pecado mortal que você não tem conhecimento. Existe isso? Ô meu amado, como existe? Eu rodo o Brasil todo pregando, eu estou cansado de pregar para jovem, por exemplo, Adriana, boa noite, tá? Estou cansado de pregar para jovem, por exemplo, você prega sobre castidade, fala sobre castidade, aí o menino chega, eu sou da igreja a vida inteira, eu crismei, sou catequista de crisma. Eu nunca vi o padre dizer para mim que é pecado não, que eu podia transar com minha namorada à vontade, desde que a gente se amasse. Gente, tá cheio de menino assim. E o pior é que alguns, às vezes, até perguntam pro padre, não, meu filho, você ama ela? Ama. Então, vou transar à vontade. O que vale é o amor. Uhum. Se esse menino morresse assim, ele se salvaria. E o padre iria pro sexto dos infernos. Não é pro quinto, não, é pro sexto. Para tomar vergonha na cara e ficar ensinando o pecado pros outros. Porque o que está acontecendo dentro da igreja é isso. Boa noite, Zélia. Boa noite, Daniel, Adriana. Boa noite. A paz de Jesus para vocês. O que está acontecendo dentro da igreja é isso. É um medo de falar a verdade. E eu estou cansado de atender jovem, vivendo com um namoro desregrado, transando com a namorada, indo para a cama, ou até vezes morando junto, amigado. Não, amigado de boa fé, casado. E o pior é que às vezes vem comunga. Não, mas o padre fulano mandou eu comungar. Vai você, padre fulano e seu marido, para o quinto dos infernos. Isso aí é traição à doutrina, gente. E às vezes a pessoa que está fazendo isso, ela não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, é pecado venial. Quem vai para o inferno é o padre, ou o ministro da Eucaristia, ou o pregador, que falou para ela que não tem problema nenhum. Aí para ele é pecado mortal. Porque ele sabia e ensinou errado. Vocês estão entendendo? Eu já estou cansado. Eu me lembro quando eu morei na... Morei não, né? Me lembro quando eu mudei para minha cidade, Itaubim, Minas Gerais, certa vez eu fui pregar no retiro de jovem lá, e um grupo de jovens vivia tranquilamente no tico-tico do fubá e cantava na missa, comungava, sentei o verbo, falei a verdade. Um desses meninos se arrependeu, procurou o padre, se confessou, namorou 1 ano e meio na castidade, casou na castidade, hoje é o coordenador do meu grupo de oração, e o coordenador da minha diocese. E viveu 1 ano e meio, depois que eu vi a verdade. Mas tem um detalhe, quando procurou o padre para confessar, na época, o padre nosso lá, não, meu amigo, se você ama ela e ela te ama, o que vale é o amor. É desse naipe, gente. É desse naipe. Boa noite, Hélio. Então vocês tomam cuidado, porque tem, infelizmente, tem muita gente nesse caso que o pecado é venial, porque ela nunca escutou ninguém dizendo que o pecado é mortal. Então ele tem um peso, tá bom? A terceira característica do pecado venial
é o pecado mortal cometido de maneira obrigada. Eu disse, existe, existe. Por exemplo, vou pegar dois casos simples para vocês entenderem. O caso daquela menina do Espírito Santo. Ela tinha 10 anos, ela foi abusada pelo tio dela. Já foi um pecado mortal. Ela ficou grávida. E aí obrigaram a menina a fazer o aborto. De quem é o pecado mortal? Da criança? Não, ela tem 10 anos. Claro que não. O pecado ali é do médico que fez o aborto, é mortal. Das enfermeiras que ajudou, é mortal. Dos parentes que obrigou, é mortal. E das feministas que pagou o avião para ela ir para Recife. Essas aí, se não arrepender, vai sentar no colo do camunhão por toda a eternidade no quinto dos infernos. Agora, aquela criança não, porque ela era uma criança. Então, o peso ali é pecado venial. Vocês entenderam a gravidade disso aí? Venial. Outro exemplo que eu posso dar para você de forma simples é o seguinte: um menino, ele tem 12 anos de idade, ele é adolescente, o pai dele trabalha no tráfico e o pai dele obriga ele a matar uma pessoa. O pai dele colocou a arma na mão dele, colocou uma criança de 8 anos e colocou a arma na cabeça dele e falou assim, ó, puxa o gatilho, eu mato você e vou contar até 3. E no ato de desespero ele matou a criança. O pecado dele é mortal? Não, é venial. Mortal é do pai que obrigou. Então todo pecado mortal que você comete ele de maneira obrigada, não é deliberadamente, ele tem o peso de um pecado venial. Eu penso que vocês entenderam isso aqui. Agora vem os chamados pecados que não têm misericórdia, meus irmãos. E é sobre isso que nós vamos comentar. Os 6 pecados que não têm misericórdia, que são os chamados pecados contra o Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu. Aí a casa vai cair. Vamos lá. Eu queria que vocês aprendessem uma coisa interessante, tá bom? A gente peca, os nossos pecados, é por fraqueza. Os pecados contra o Espírito Santo é por malícia. Aí que está a gravidade deles, por pura malícia, tá? E um detalhe, uma coisa é você pecar por fraqueza, outra coisa é você pecar por ignorância, outra coisa é você pecar contra a bondade de Deus por maldade e por malícia. Por que esses pecados que eu vou citar para vocês aqui, eles não têm misericórdia? Eles não têm porque a pessoa renega a misericórdia. E se você renega a misericórdia, o pecado não tem misericórdia. Entendeu a gravidade disso? Então esses pecados que eu vou citar aqui agora para vocês, é uns pecadinhos um pouco perigosos. Eu até escrevi um livro, mas acabou esse livro já, eu não tenho como lançar para vocês agora na pandemia, porque eu não tenho dinheiro para isso. O nome do livro é Livres no Espírito. Eu até escrevi com o Emanuel da Canção Nova, com o Emerson Gomes e com meu irmão Luiz Gabriel. Nós éramos 4 pregadores que escrevemos esse livro. E nesse livro tem um capítulo que eu explico. Eu coloco o Espírito Santo como pessoa, como fogo, como água, como vento, como vinho, e aí tem as 3 atitudes diante do Espírito, e aí eu escrevo um capítulo, os pecados contra o Espírito Santo. Nesse livro eu destrincho isso. Aqui não tem jeito. Um dia, se Deus dá um bom tempo, né, eu vou relançar o livro novamente, para vocês poderem ler. E aí eu explico direitinho. Tá bom? Volto a repetir, esses pecados aqui, eles não têm misericórdia, porque a pessoa renega a misericórdia. E se você renega a misericórdia, não tem como Deus ser misericordioso com você. Amém? Então vamos lá. Primeiro pecado contra o Espírito Santo, desespero de salvação. Sei que tem gente que gosta de anotar isso, pode anotar e eu vou explicar direitinho. O que é desespero de salvação? Ocorre quando a pessoa já pecou tanto, que ela entra em desespero, achando que não há mais salvação para ela. Ou seja, ela fica convencida de que não há mais solução e que o destino dela é o inferno. O que é desespero de salvação? A pessoa coloca o pecado dela acima da misericórdia. A gente que faz visita em presídio já vive muito isso. Irmão, ou eles falam, nem irmão, fala, tio, eu já matei, já roubei, já estuprei, o meu lugar é no colo do Satanás, não tem mais saída para mim, eu vou para os infernos mesmo. Eu estou cansado de ouvir, já visitei muito presídio para pregar, a gente escuta isso. A pessoa, ela coloca o pecado dela acima da misericórdia. Então, nesse caso, a pessoa não se confessa, porque acredita que não adianta e que ela já está condenada. Então, tipo assim, eu já pequei, já roubei, já matei, já traí, já estuprei, eu vou para os infernos mesmo, não tem mais jeito para mim não. Se a pessoa faz isso, o nome disso é desespero de salvação. Esse pecado não tem misericórdia, porque ela coloca o pecado dela acima da misericórdia. E quando isso acontece? Normalmente é quando a pessoa acaba vivendo tanto no pecado,
tanto, ela é tão escrava do pecado, que ela olha para ela e fala, não tem como Deus me perdoar, eu já fiz muita cagada na vida. E aí, por exemplo, você pega pessoas que cometeu muito aborto, já rezei por senhoras que ajudou a fazer 10, 15 abortos, entendeu? Pessoas que já mataram, que já cometeram muitos abortos, que já fez muita atrocidade na vida, a pessoa, o diabo cegou tanto ela que ela fala, eu não tenho jeito para mim, Deus não vai me perdoar e eu vou para os infernos mesmo, meu lugar é no colo do cramunhão, ou seja, ela renega a misericórdia. E por que ela renega? Ela não procura o padre, ela não se confessa, ela não se arrepende, que para ela não tem como Deus perdoar ela já está condenada, ela até reconhece que ela é pecadora, mas ela não aceita que a misericórdia de Deus possa apagar numerosos pecados dela. Gente, você fala, tem gente assim, meu irmão, eu sou missionário, e o que eu já atendi de gente assim, você não acredita. A pessoa acha que Deus é incapaz de perdoar. A pessoa acha que a misericórdia de Deus é infinitamente menor do que os pecados dela. Não tem jeito para mim não, porque o meu lugar é nos infernos mesmo, eu já vi muita besteira nessa vida, eu quero ir pro colo do cramunhão e acabou. E outra coisa, isso eu chego a um caso tão grave, por exemplo, quando você tenta evangelizar satanista, pessoal da magia Wicca, esse pessoal que fez pacto com o demônio, às vezes você vai assustar, mas aqui no Brasil está normal, Pedro Henrique, boa noite, mais que você possa imaginar, tá? Não, já fiz pacto com o demônio mesmo, o cão, papapá, não tem mais jeito, não tem como eu desfazer, eu fiz pacto de sangue. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma moça que ela tinha relação no cemitério com o namorado dela. Ela tinha feito um pacto com Satanás, que elas iam ter uma relação em cima da sepultura e que o sangue da virgindade seria o pacto da entrega dela para Satanás. Já vi casos assim, gente. E essa pessoa, só uma intervenção poderosa de Deus para convencer ela que ela tem que desfazer aquilo, que o demônio não é mais poderoso que Deus, mas ela acaba ficando cega por Satanás. E aí ela renega a misericórdia. Se ela renega a misericórdia, não tem como Deus ser misericordioso. O segundo pecado contra o Espírito Santo, Júnior, boa noite, é grave, irmão, mas a gente tem que falar. É a presunção de salvação sem merecimento. Olha que loucura. O primeiro é o desespero. A pessoa acha que ela já está condenada. O segundo é a presunção de salvação sem merecimento. O que é isso? Gente, é grave. É a pessoa que acha que ela já é salva porque ela é boa demais. Se esse outro aqui já se acha condenado antes do julgamento, esse aqui já se acha salvo antes do julgamento. É o oposto. Eu vou explicar para você. Você vai achar até engraçado. É aquela pessoa que fala assim, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Que eu preciso de igreja para quê? Eu já sou bom demais, já faço caridade a todo mundo, Deus vai me levar para o céu. O nome disso é presunção, gente. Eu ajudo os pobres, eu faço bem com os pobres, então Deus vai me levar para o céu. É mais ou menos aquela filantropia do padre Júlio Lancelotti, que vocês conhecem lá em São Paulo. Anda quebrando pedra no meio de baixo de viaduto, no meio da Cracolândia, levando cafezinho pro povo, mas o quê? É para esconder a safadeza que está debaixo dele, que vocês conhecem muito bem, que é a safadeza que eu estou falando. É aquela pregação light, que homem com homem pode, mulher com mulher pode, mudar de sexo pode, não tem nada a ver, nada é pecado, desde que você ajuda os pobres. E aí, vai tampando os casos de pedofilia, aquela safadeza que vocês conhecem por trás das denúncias que tem contra ele. É mais ou menos aquilo ali. A pessoa acha que ela está salva porque ela é boa, então não tem santidade nenhuma, nada é pecado. Desde que você ajude, é como se você conseguisse comprar salvação sem merecimento, comprar salvação pelas obras que você faz. Meu irmão do céu, misericórdia de uma coisa dessa, misericórdia, não dá nem para entender isso aí, tá bom? Vamos lá. O que é a presunção de salvação sem merecimento? Ocorre quando a pessoa se acha muito virtuosa, que pensa que já está no céu, e por isso, por mais que possa ter feito algum pecado, Deus lhe perdoará. Implica num sentimento de orgulho, achando que está salva pelo que já fez na vida. Você entendeu a gravidade disso, gente? Vocês entenderam? Gente, isso aqui é um perigo danado. Ou seja, a pessoa acha que ela já é tão virtuosa que ela vai para o céu, direto. É a famosa falsa misericórdia. Deus é misericórdia, Deus é amor. Então Deus não vai me levar para o inferno. Eu posso pecar, trair, viver a prática homossexual, posso fazer o que eu quiser, que Jesus já morreu para me salvar. O meu lugar é o céu e eu preciso ficar. Deus me ama do jeito que eu sou. Tem gente assim, meus queridos. O nome disso é presunção. É você colocar a sua safadeza na conta da misericórdia.
É você achar que Deus é obrigado a perdoar você. Deus te perdoa. Desde que se arrepende e tem propósito de largar o pecado. Do contrário, meu irmãozinho, esquece. Tá? É isso aí, Júnior. O que vale é o coração. Um dia uma menina falou comigo, foi, filha, como é que você vem de piriguete pra missa? Deus quer o coração. Eu falei, não, minha irmã, Deus não é cardiologista para querer seu coração, Deus quer você por inteiro, é aqui em geral. Gente, onde é que nós vamos parar? E essa falsa misericórdia está permeando a igreja. Deus me ama do jeito que eu sou, completa, mas não quer que eu fique do jeito que eu tô. Deus ama seu pecado, mas Deus não ama você não. Deus ama você, mas Deus não ama seu pecado não. Aí quer outra, que é mais pior ainda. Igreja não é tribunal para você acusar. Igreja é hospital para você amar, acolher, cuidar. Parece os padres de Aparecida, né? Igreja é hospital para você entrar doente e sair curado. E não igual você entrou. Igreja é hospital que você entra embriagado de cachaça e sai embriagado do Espírito Santo. Igreja é hospital que o cara entra com amante e volta para a esposa e larga amante. Igreja é hospital que o jovem entra transando com o namorado e sai vivendo a castidade. Igreja é hospital que o cara entra ladrão e sai de lá sendo honesto. Igreja é hospital que o cara entra lá de fofoqueiro e sai de lá sendo verdadeiro. Igreja é hospital que o cara entra no homossexualismo e sai de lá vivendo a castidade. E isso que é igreja hospital. Agora esse hospital vagabundo, que você entra doente e sai pior que você entrou, me ajuda, gente, misericórdia. Que tipo de hospital? Ah, tem um outro ditado que me deixa doido. Mas Jesus andava com os pecadores. Sim, cita um pecador que andou com Jesus que ficou no pecado. Cita. Diga para mim qual pecador que andou com Jesus ficou no pecado. Talvez Jesus encontrou Madalena e disse, ô Madalena, sua quenga sem vergonha, eu não te condeno. Vai e continua se prostituindo. Foi isso, né? Encontrou a samaritana, você tem 5 maridos, que você tem não é seu, arruma mais um 10. Encontrou Zaqueu, eu não te condeno. Continua roubando, inclusive mude pro Brasil lá, ensina os ministros do STF, o pessoal da esquerda, como é que rouba e fala, sabe de nada. Gente, misericórdia. Todo pecador que andou com Jesus abandonou o pecado. Esses dias eu ouvi da boca de um seminarista, se Jesus viesse hoje, ele não ia atrás dessas mulheres de saia de véu, ele ia procurar uma piriguete com short bem curto. Eu falei, sim, ele ia procurar uma piriguete com short bem curto e mandar ela vestir uma roupa para ela receber Jesus na Eucaristia e não deixar ela com a bunda de fora fazendo os outros pecar e pecando também. Ô, gente, misericórdia desse evangelho jujubinha, faixa de mel, favo de mel ensinado dentro da igreja. Tem dó. Misericórdia, gente. A verdade continua sendo verdade, a mentira continua sendo mentira, o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça, e o errado continua sendo errado, ainda que todos estejam fazendo. Ah, tem um outro detalhe, né? Eucaristia não é prêmio para santos, é remédio para os doentes, então todos podem comungar. Todos que estão em estado de graça. Meu filho, receber Jesus em pecado mortal, é só você entender uma coisa. Você consegue comer uma lasanha saborosa no meio de um prato cheio de lesma, você não vai comer. Receber Jesus em pecado mortal é colocar comida pura em prato sujo. Pelo amor de Deus, se você está em pecado mortal, vá para o sacramento da confissão e não receber Jesus na Eucaristia, você vai comer e beber sua própria condenação. Pronto, falei, não ia falar, mas falei. E aí eu encerro isso aqui dizendo só uma coisa, para vocês mudar de assunto. No tempo de Jesus, quem acolhia o pecador era acusado de acolher o pecado. Hoje, quem denuncia o pecado é acusado de condenar o pecador. Ainda vem aquele ditado, mas Jesus disse, não julgueis. Ei, filho, julgar é uma coisa, exortar é outra coisa. A verdade não julga, a verdade liberta você da mentira, em nome de Jesus. Juliana do Rosário, salve Maria, boa noite. Então, o que é a presunção da salvação sem merecimento? É mais ou menos protestante. Eu já tô salvo. Não, filho, não tá não. Você tá salvo, você crê e perseverar até o fim. Isso aí é presunção de salvação sem merecimento. Aí, por que esse pecado aqui não tem perdão? Note, nesse caso, a pessoa não se arrepende, não se confessa, porque ela acha desnecessária, porque ela já está salva. Ela é tão boa, tão caridosa, tão humilde,
que ela é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Jesus já morreu por mim, eu estou salvo, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus me ama do jeito que eu sou, eu tenho certeza que Ele vai me levar para o céu. Você entendeu? Salvação sem merecimento. O nome desse pecado é presunção e Ele não tem misericórdia. Se o desesperado já se acha condenado antes do julgamento, o presunçoso se acha salvo antes do julgamento, salvo sem merecimento. E eu queria dizer só uma coisinha. Cuidado aqui, vocês que falam de presunção, principalmente os jovens que estão me assistindo, vão ver depois. Um pecado terrível da presunção. Eu peco, depois eu confesso. Meu filho, isso é presunção. Isso é abuso da divina misericórdia. O casal namorado está no tico-tico do fubá, o trem esquenta. Ah, não, a gente vai para um motel. Depois a gente confessa. Se você morrer dentro do motel, você vai para o quinto dos infernos. Meu filho, não abuse da misericórdia de Deus. Não abuse da paciência de Deus. Olha o que eu vou falar para você. Misericórdia não é direito de você pecar. É oportunidade de você abandonar o pecado. Misericórdia não é direito de você errar. É oportunidade de você consertar o erro que você fez na vida. Pelo amor de Deus, não coloque o seu pecado na conta da misericórdia. Eu vou ser bem direto com vocês em nome de Jesus. Amém, amados? Eu espero que vocês entendam. Eu vou repetir. Misericórdia não é direito de você pecar. É oportunidade de você abandonar o pecado. Misericórdia não é direito de você errar, é oportunidade de consertar o erro que você fez na vida, tá? E aí eu vou ser sincero com vocês. Deus é tão misericordioso que te dá liberdade de você plantar o que você quiser. Mas Deus é tão justo que você colhe aquilo que você planta. E se você plantar limão, não pense que você vai colher laranja. Se você plantar laranja, não pense que você vai colher melancia. Aquilo que você planta, você colhe. Quem planta santidade, colhe salvação. Quem planta safadeza e pecado, vai colher condenação. Você pode esconder de todo mundo. Esconder do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos. Mas você não vai esconder nada de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos de Deus estão em todo lugar sobre os justos e sobre os injustos. Ele vê todas as coisas. Então, pelo amor de Deus, gente, Deus é amor, mas Deus é verdade. Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Não se separa amor da verdade, não se separa a justiça da misericórdia. As duas coisas caminham de mãos dadas e nós temos que entender isso. Deus me ama do jeito que eu sou, mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Deus ama você, Deus me ama, mas Deus não ama o meu pecado. Eu me lembro que uma vez no meu trabalho, na educação, um menino que era psicólogo falou comigo assim, um dia você vai casar, e se você tiver um filho gay, você vai dizer o quê? Eu falei, meu filho, se eu tiver um filho gay, eu vou amar meu filho 100% e reprovar o pecado dele 100%. Ele nunca vai deixar de ser meu filho por ser homossexual, mas eu jamais vou aceitar a prática homossexual e vou orar a vida inteira para ele se converter e morar no céu. Porque eu vou amar o meu filho, mas não vou amar o pecado do meu filho. Eu não vou amar a vida errada dele, porque misericórdia e amor não há direito do outro pecar, é oportunidade para o outro abandonar o pecado. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando, escreva aleluia nisso aí para mim, fazendo favor. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Amém, amados? Salve Maria, Lucas. Deus te abençoe, meu filho. Então, amados, esse é o segundo pecado contra o Espírito Santo. O primeiro é desespero de salvação. A pessoa se condena antes do julgamento. O segundo é presunção. A pessoa se acha salvo antes do julgamento. Glória a Deus, aleluia. Ainda bom que vocês estão entendendo. Cleito, Marilda, Deus te abençoe. Lucinéia, Terezinha, fogo na alma. O terceiro pecado que não tem misericórdia, volto a repetir. O desesperado não confessa, porque ele já se acha condenado. O presunçoso não se arrepende, porque ele já se acha salvo. Então, se você renega a misericórdia, Tiago, Gilberto, Adriana, não tem como Deus ser misericordioso se você renega a misericórdia. Amém, amados? Terceiro pecado contra o Espírito Santo, que não tem misericórdia. Zélia, auxiliadora, boa noite. Negar a verdade conhecida como tal. Vou repetir, Vanessa, terceiro pecado, negar a verdade conhecida como tal. Ocorre quando uma pessoa se julga dona da verdade e por isso ela não aceita a verdade da fé por puro orgulho. Leonardo Boff.
Note-se que nesse caso a pessoa não se arrepende, não se confessa, porque acha que está certa e que não há nada para se confessar e nem considera pecado duvidar das verdades da fé ou negar as verdades da fé. Gente do céu, a pessoa acha que está certa e que a certeza é absoluta. Considere que sabe mais do que a própria igreja e com isso nega que o Espírito Santo auxilia o sagrado magistério. Gente do céu, este aqui é pesado. Negar a verdade conhecida como tal. É aquele católico que ele é mais católico do que o Papa, ele engoliu o Espírito Santo com pena e tudo, dormiu durante 2000 anos e acordou só para ele sabe mais do que a igreja e ele nega o que o sagrado o Espírito Santo, o que os donos do Espírito Santo ensina para a própria igreja. Gente, eu tenho ido na igreja? Tem. Eu sou católico, já ouvi padre dizer isso, mas esse negócio do purgatório é besteira. Meu querido sacerdote vai ver esse vídeo, pelo amor de Deus. O purgatório é dogma de fé. No Concílio de Florença, 1451, Latrão, 1215, Trento, Vaticano I e Vaticano II. A igreja tem certeza da existência de um estado de purificação para aquelas pessoas que morreram na graça, mas não atingiram a santidade necessária para contemplar Deus. Aí você vai na missa de finado, tem uma pregação sobre tudo, menos sobre o purgatório. 2 de novembro é o dia do purgatório, como dia 1º é o dia dos santos. O que é todos os santos? A igreja celebra a igreja triunfante. O que é dia de finado? É a igreja padecente. Senhores sacerdotes, pelo amor de Deus, ensine a fé católica para o povo, pelo amor de Deus. O povo tem desejo de escutar a verdade da igreja, e não a opinião de Leonardo Boff, de Frei Beto, de Torres Queiruga, de Karl Rahner. Ensina o que a igreja ensina, senhores padres, e não o que o senhor pensa, o que o senhor acha. O dia que o senhor quiser pregar o que o senhor acha, o que o senhor pensa, monta uma igreja para o senhor e pregue as suas ideias. Mas se o senhor sobe no altar da igreja católica, pregue o que a igreja católica prega, pelo amor de Deus. Ensina o que a igreja católica ensina, pelo amor de Deus. Gente do céu, é triste você ouvir isso. Já fui em 3 missas, dia de finado, e você não ouve um sacerdote falar sobre o purgatório. O que é o purgatório? A verdade do purgatório é negar a verdade. Tem padre que acha que sabe mais que a igreja. Pelo amor de Deus, senhores sacerdotes. Nós, como leigos, queremos a vossa obediência ao sagrado magistério, a ensinar para nós o que o magistério ensina, o que a igreja ensina, o que a igreja fala, e não a opinião desses teólogos de pataca igual Leonardo Boff e Companhia Limitada. Os senhores ficam lendo Torres Queiruga, Leonardo Boff, Frei Beto, os senhores ficam lendo Karl Rahner e essa companhia de hereges, mas não lê o catecismo da igreja católica? Pelo amor de Deus, que fé é essa que vocês estão pregando para o povo? Essa fé oca, vazia. Vocês defendem mais, desculpa eu falar, o PT e Lula, e esse Lula livre do que a igreja católica? Que fé é essa que vocês andam pregando para o povo? É uma traição, essa maldita teologia da libertação da igreja católica, é negar as verdades da igreja. E aí o senhor fica falando de bioma na Amazônia, de árvore que queima na Amazônia, mas não fala das almas que estão queimando no fogo do inferno. Você não foi eleito sacerdote para falar de árvore que queima na Amazônia. Quem faz isso é a ZONG. Você foi ordenado padre para proibir as almas de ir para o fogo do inferno se queimar. Deus ungiu você sacerdote para que as almas não se queimem no fogo do inferno. Meu Deus do céu, que traição a igreja que nós estamos vendo hoje. Dentro dos nossos seminários, isso é uma vergonha. Se ensina tudo menos do que a igreja de Jesus Cristo ensina. E nós não estamos aqui para ver padre trair a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que a igreja de Jesus prega, aquilo que a igreja de Jesus ensina. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030. Eu sei que algum de vocês vai cortar isso aí e vai mandar para alguns padres. Não tem problema não, pode mandar, tá? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1030. Eu vou ler para vocês, para depois não falar que eu estou fazendo besteira. A igreja diz assim, ó. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantido sua salvação eterna, passa após a morte por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Senhores sacerdotes, não importa a opinião de Leonardo Boff, não importa a opinião de Frei Beto, não me vem falar de André Torres Queiruga, não me vem falar de John Sobrinho, não me vem falar de Pedro Casaldária, não me vem dizer aqui de Karl Rahner. Eu quero saber o que a igreja fala, o que a igreja ensina. Abre essa boca de vocês em cima do altar para dizer o purgatório existe, é dogma de fé, e nós não sabemos mais
mais do que a igreja, porque eu gosto sempre de dizer, e azar se os senhores não gostaram do que eu vou falar aqui agora. Nunca fale o que a igreja não fala, nunca ensine o que a igreja não ensina, nunca proíba o que a igreja não proíbe, e não queira achar o que a igreja não acha. Nós leigos estamos com saudade de sacerdotes que sejam católicos de verdade, apaixonados pela igreja e não cheios de suas opiniões particulares. O dia que o senhor quiser ser ordenado padre para pregar suas opiniões, por favor, funde uma igreja para o senhor e não vem para aqui ensinar sua opinião, que nós estamos na Santa Missa, é para ouvir a opinião da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Quem sustenta a verdade é a igreja. Não é Leonardo Boff, não é Frei Beto, não é John Sobrinho, não é Casaldária. Quem sustenta a verdade é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se vocês não gostou, azar. É um desabafo de um leigo que não aguenta ouvir tanta heresia de pessoas que ordenada para obedecer ao evangelho de Cristo, mas está traindo o que a Santa Igreja ensina, com medo de ensinar o que a igreja ensina. Em nome de Jesus. Ô meu irmão, o Dom Adair é um santo. Quisera eu mudar para essa diocese de Formosa para mim ficar perto de Dom Adair. Eu ia ser arrebatado para o céu. Então, amados, isso é negar a verdade. É um pecado que não tem perdão. Se negar o purgatório, sacerdote negando que o inferno existe, gente. Sacerdote negando que o diabo existe, o inferno existe, é dogma de fé. Que o diabo, gente, pelo amor de Deus, eu queria que vocês aprendessem isso. 1 João 3, versículo 8. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando vocês vão na missa da renovação das promessas do batismo, na missa do crisma, o bispo fala: renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Você fala em primeira pessoa: eu renuncio. Senhores sacerdotes, dizer que o demônio não existe, você está dizendo que o pecado não existe, padre. E se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. E se Jesus morreu em vão, para que igreja, para que padre, para que confissão, para que comunhão? Pelo amor de Deus, abre esses olhos seus, sai da heresia. Ah, mas Deus é amor e não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não vai mesmo não, mas Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Deus não vai obrigar ninguém para o céu não. Pare de ensinar sua opinião. O diabo existe, o diabo não é uma invenção, não é uma coisa abstrata, é dogma da igreja. Satanás é um ser pessoal, um anjo decaído. Meu Deus do céu, que traição à nossa fé. Meu Deus, tem uma outra coisa que eu não aguento escutar. Igreja é santa e pecadora. O seu nariz que a igreja é pecadora. A igreja é santa. Pecador é os filhos da igreja. Isso é heresia, senhores. Meu amado, presta atenção. Meu nome é Eudes Duarte das Chagas. A minha mãe é a senhora Melquide Duarte de Oliveira. Se eu matar uma pessoa, senhores sacerdote, o pecado é meu, não é da minha mãe. O senhor é filho e a igreja é mãe. O pecado dos filhos não mancha a santidade da mãe igreja. Mas eu sou igreja. Sim, eu também sou igreja. Mas na hora que eu peco, eu me separo da igreja. É por isso que o sacramento da confissão me reconcilia com a igreja. A igreja é santa. Eu não creio na igreja pecadora, eu creio na igreja santa. Porque ela, o fundador dela é santo, embora ela abriga pecadores no seu seio. E não vem me dizer aqui com Santo Ambrósio que a igreja é uma casta prostituta. Sim, vai na explicação, Santo Ambrósio. A igreja é santa e acolhe pecadores em seu seio. Então ela é uma casta pura, casta prostituta. Não é que ela tem pecado não, o pecado dos filhos não mancha a santidade da mãe igreja. Falei, azar de quem não gostar aí e me xingar depois. Então, gente, pelo amor de Deus, não negue a verdade revelada. Se você é católico, seja católico de verdade, meu filho. Seja católico de verdade, minha filha. Conheça o seu catecismo, conheça o que a igreja ensina e pare de ser católico pela metade, seja católico por completo. Eu vou falar o que eu falei na live anterior. O diabo aceita dividir você com Deus, mas Deus não aceita dividir você com o diabo. Eu vou repetir para gravar no seu coração. O diabo aceita dividir você com Deus, você ser mais ou menos, mas Deus não aceita dividir você com o diabo. Santa Teresinha dizia: com Jesus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Deus aceita um coração despedaçado, mas Deus não aceita um pedaço do seu coração. Aleluia por isso, tá? E eu vou ser sincero com vocês. São José Maria Escrivá estava fazendo uma pregação em 1946 na França, e tinha um jovem que tinha o sonho de ser sacerdote. E ele foi para a guerra, quebrou um braço, quebrou uma perna
granada que explodiu. E aquele padre pregava, aquele jovem chorava, e aquele menino levantou e disse: padre, olha para mim, Deus aceita um homem em pedaços trabalhando na sua obra. Ah, meu irmão, e Maria Escrivá disse: meu filho, Deus aceita um homem em pedaços que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega aos pedaços. Eu vou repetir: Deus aceita um homem em pedaços que se entrega por inteiro, mas Deus não aceita um homem inteiro que se entrega aos pedaços. Aleluia, aleluia por isso, amados. E eu digo para você que tem dúvida sobre o purgatório, 1 Coríntios 3,15, anota isso aí, 1 Coríntios 3,15, a Bíblia diz que alguns se salvará passando pelo fogo. Tem o fogo da condenação, que é o fogo do inferno, o fogo da santificação, que é o fogo do Espírito Santo, e o fogo da correção. Orígenes, do padre da igreja do século IV, dizia isso, é o fogo purificador, que é o fogo do purgatório após a morte. Então, meu amado, esse terceiro pecado que não tem misericórdia é negar a verdade conhecida. A pessoa acha que ela é dona da verdade. Você não é dono da verdade, meu irmão. Essa passagem acima está assim, trata, mas aí o menino desse canal Rei Jesus, eu tenho que pegar a explicação de São Gregório Magno, lá do século VII, né? Que ele fala que certos pecados podem ser purificados no outro mundo, porque Jesus diz que só a blasfêmia não é perdoada nem nesse nem no outro. Tá bom? Mas aí eu tenho uma live, essa semana, filho, eu vou postar uma pregação aqui sobre o purgatório, bem detalhada, tá bom? Para você poder acompanhar aí o purgatório, beleza? Gente, aqui eu tô postando para vocês aí, quem quiser adquirir o meu curso, tá? Eu vou deixar o link abaixo aí para vocês, sobre as 8 aulas sobre a Virgem Maria, para tirar suas dúvidas sobre Nossa Senhora. Então, por favor, não cometa esse bendito pecado contra o Espírito Santo. Negar a verdade conhecida. Gente, 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Eu não sou dono da verdade, a igreja me ensina a verdade, ela tem a verdade dentro de nós, amém? Ela tem a verdade para nós, perdão. O quarto pecado que não tem misericórdia, aí eu queria lembrar para vocês, nesse terceiro caso, a pessoa não se arrepende, não se confessa, porque ela acha que ela está certa, que ela é a dona da verdade, que ela é a dona da certeza absoluta, ela é deusa de si mesma, e ela ainda nega que o Espírito Santo guia a igreja. Ela acha que o Espírito Santo guia ela, mas não guia a igreja. A verdade é dela e não da igreja. Percebe o orgulho maldito atrás disso? Por isso que a raiz de toda heresia é o orgulho, porque a pessoa nega a verdade conhecida, tá bom, gente? Ô, gente, eu vou falar uma coisa pesada, mas dificilmente esses caras igual Leonardo Boff, Frei Beto, André Torres Queiruga, John Sobrinho, Pedro Casaldara, que já foi, Companhia Limitada, dificilmente esses caras se salvam, só a misericórdia de Deus. Por quê? Porque eles acham o dono da verdade. Eles acham que eles são mais santos do que a igreja, que eles conhecem mais. Por exemplo, Dom Pedro Casaldara, que bateu as botas há poucos tempos, teve cara de chamar o Papa Bento XVI de Pilatos, porque condenou as heresias de Dona Sobrinho. Olha o grau desses caras. Você pega os escritos de João Batista Libano, tem tudo, menos a igreja. O cara é dono da verdade. Dá dó você ver esses heréis, gente. Dá dó, que os caras negam, eles criam a própria. Para eles sabem mais do que a própria igreja. Dá dó você ver, gente. Você lê os escritos de João Batista Libano, você vomita das heresias. E o pior é que tem parte que aplaude. Você pega André Torres Queiruga, o cara nega a ressurreição de Jesus. Se encontrar a ossada de Jesus, eu creio na ressurreição. É brincadeira. Não vou falar mais coisa aqui, que dói a alma da gente de ouvir uns negócios desses, gente. Infelizmente. Quarto pecado, gente, contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem misericórdia. Tem que terminar, que estou acabando aí, já, 1 hora já. Inveja da graça fraterna. Vou repetir, inveja da graça fraterna. O que é isso? Inveja do dom que Deus dá ao irmão, tá? Ocorre quando a pessoa tem inveja da graça que Deus dá ao outro. O invejoso se irrita porque o seu próximo conseguiu algo de bom e por isso se revolta contra Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Aquela freira, aquela madre do convento da irmã Bernadette Subiru, que ela era revoltada porque Nossa Senhora apareceu para uma analfabeta igual Bernadette, não se apareceu para ela. Vocês entenderam? Inveja do dom que Deus dá ao outro. É o caso de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Note-se que nesse caso a pessoa não se confessa porque está revoltada contra Deus e não há arrependimento em seu coração.
Gente, quando a pessoa cria uma inveja terrível da graça que Deus dá ao outro, do dom que Deus dá ao outro, ela se revolta contra Deus. Por que aquela pessoa tem aquele dom e eu não tenho? Por que ela prega assim, eu não prega? Por que ela tem dom de cura, eu não tenho? E ela se revolta. E ao se revoltar contra a graça que Deus dá para o irmão, a pessoa não se arrepende, e não pede perdão. Por quê? Porque ela acha que Deus está sendo injusto com ela. Vocês entenderam a gravidade disso? Salve Maria, profeta, é isso aí. Mesmo nós temos que pregar a verdade, mesmo sem medo, já tem lugar, o povo não me chama mais porque a gente está largando o pecado e casando. Ah, meu irmãozinho, se eu for te contar o que acontece comigo nesse lugar aí, você chora. O tanto de lugar que eu não posso mais, Rafael, por causa disso, entendeu? Então, gente, o que acontece? A nossa igreja, infelizmente, está cheia de gente que tem inveja do dom que Deus dá ao irmão. Inveja do carisma do outro, que quer massacrar o outro, que inventa fofoca, que inventa mentira, tudo por dor de cotovelo. Inveja é você querer o dom que o outro tem, sem querer pagar o preço que o outro paga, meu irmão. Cuidado com a inveja. São João Crisóstomo dizia que a inveja é um pecado tão diabólico que faz o homem ser pior do que Satanás, porque um capeta não tem inveja de outro capeta, e um ser humano tem inveja de outro ser humano. Santo Agostinho dizia que a inveja é algo tão demoníaco, mas tão demoníaco, mas tão demoníaco, meus amados, que, olha o que Santo Agostinho dizia, que a inveja faz você ter alegria com a desgraça do outro e tristeza com a vitória do outro. Olha a gravidade da inveja. Então, a inveja do dom do outro é um pecado que não tem perdão. Por quê? Porque a pessoa não arrepende, que ela se revolta contra Deus. E ela acha que o dom tinha que ser para ela e não para o irmão. Você entendeu a gravidade disso, gente? Você entendeu o perigo que isso é, meus irmãos? Olha, gente, o menino colocou para vocês aí, está colocado para vocês aí, ó, o link, tá? Do meu curso. Vocês podem clicar aí no curso, fazendo favor, tá? E ajudar. O quinto pecado o quinto pecado contra o Espírito Santo, que não tem misericórdia, é chamada obstinação no pecado. Ah, gente, aqui o trem fica grave. O que é obstinação com o pecado? É quem peca não por fraqueza, mas por malícia. Peca não porque simplesmente teve a tentação, mas porque ama pecar, porque gosta do pecado. Ora, se ama pecar, não se arrepende, não se confessa, porque quer continuar no pecado. Gente do céu, isso aqui é grave demais. O que é obstinação? A pessoa vive tanto no pecado, que ela passa a amar o pecado, defender o pecado, gostar do pecado e achar que o pecado é normal, gente. Tá cheio de gente assim dentro da igreja. E você pode pegar isso aonde, da obstinação? Romanos capítulo 1. Eu vou lembrar para vocês. Lá no versículo 18, Romanos 1, 18, diz assim, ó. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra a impiedade e a perversidade dos homens que pela injustiça aprisiona a verdade. Agora, olha a loucura. Lá no versículo 28 diz assim, ó. Romanos 1, 28, seguintes. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou o sentimento depravado, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldade, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que praticam tais coisas, não somente as pratica, como também as aplaudem os que a cometem. Vocês perceberam a gravidade disso, gente? As pessoas gostam tanto do pecado que elas praticam, ainda aplaudem quem comete o pecado. Vou pegar uma causa para vocês agora, por exemplo, a questão da prática homossexual. O homossexualismo, gente, é um pecado tão grave, que naquele livro Santa Catarina de Sena, chamado Diálogo, Deus fala para ela que quando dois homens, duas mulheres têm uma relação sexual, que o diabo vira as costas no inferno, que nem Satanás aguenta assistir dois homens e duas mulheres tendo uma relação. Isso não é coisa minha, não. Isso é Deus que falou para Santa Catarina de Sena. Isso não é homofobia, que eu não estou condenando a pessoa, estou falando do pecado, da prática. A pessoa é filha amada de Deus. O catecismo diz que é uma depravação grave
Hoje tem pessoas que pecam, gostam do pecado, e tem padre que aplaude, tem padre que coloca casal de gay para celebrar liturgia na igreja, que eu já vi isso, ler leitura na igreja. Pastoral da diversidade para colocar os casais gays para celebrar missa para os casais. Eu já vi isso. Vocês conseguem imaginar onde nós estamos chegando? As pessoas estão aplaudindo, gostam. O nome disso é o que, gente? Obstinação. A pessoa peca porque ela gosta de pecar. Eu bebo mesmo, eu pego mesmo, minha manhã nem me lembro. Eu gosto de tomar cachaça. Ou novinho sem pinga. E tá chapando a cara. Você vai pregar? Não, Deus criou a cachaça mesmo, foi pro homem beber. É assim. Gente que gosta de trair, gosta do adultério e aplaude quem trai. Tem marido aí que está com 50 anos de casado, contando a safadeza que viveu no início do casamento e conta para ser aplaudido. Isso é obstinação. Se uma pessoa dessa morrer assim, ela vai direto para o inferno. Por quê? Ela não arrepende. O cara conta quantas vezes ele traiu a mulher com gosto. Ele tem gosto de contar. Na minha época eu fazia isso, isso, isso. O nome disso é obstinação, gente. Aonde nós vamos parar? O que tem de gente obstinada. Peca porque gosta de pecar. Aplaude quem peca, aplaude o pecado. Nesse caso a pessoa não se arrepende. Por que ela não se arrepende? Porque ela acha que o pecado é uma coisa boa. Ela gosta do pecado, ela gosta do adultério, ela gosta da cachaçada, ela gosta do transando do casamento, ela gosta da pornografia, ela gosta do cabaré, ela gosta da zona, ela gosta da prática homossexual e ela ainda defende quem faz isso e aplaude. A palavra de Deus dizendo: não sou eu, gente. E o nome disso é obstinação. Esse pecado não tem misericórdia. Por que que não tem misericórdia? Porque a pessoa não se arrepende. Ela acha normal o pecado, ela gosta do pecado. E ainda tem aquele ditado vagabundo: o que vale é o amor. Eu me lembro que uma vez na cidade de Taubim, Minas Gerais, onde que eu moro, eu fui numa sorveteria e eu conheci uma menina que ela era muito da igreja. E ela sumiu. Eu falei: filha, o que aconteceu? Ah, não, eu estou amigada. E eu falei: e aí, você vai casar? Ela disse: ah, eu estou pensando. Passou-se uns 4 meses, aí casou? Não, eu estou pensando. Passou um ano, eu falei: e aí, você casou? Ela: não me pergunte mais isso, eu estou vivendo muito bem amigada de boa fé, casado é, eu gosto do pecado, e por favor, não questione mais isso, que eu não gosto de igreja, eu gosto é do pecado. E ainda ficou com raiva de mim, queria me ofender ainda por causa disso. Percebe? A pessoa está tão obstinada pelo pecado que ela acha que o pecado é normal e ela gosta do pecado. Gente, nós estamos chegando assim. Nós estamos chegando nesse grau. Vocês estão me entendendo, gente? Cuidado com isso, meus irmãos. E o último pecado contra o Espírito Santo, a gente chama ele de impenitência final. O que é impenitência final? Não é difícil de entender esse pecado. Pois uma pessoa que passa a vida inteira pecando, tá? No final de sua existência continua sendo impenitente e não arrependido de tudo que se faz. É a suprema e final rejeição a Deus. Mesmo estando no fim da vida, sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. Vou te dar 2 exemplos. Conheço um padre que estava num hospital, ele tem um dom de revelação muito forte. Levar um menino de 28 anos, seco, magro, comido pelo câncer, sendo levado correndo para a UTI, ele parou a maca e disse para mim assim: meu filho, Deus me revela que esse câncer é seu, que você carrega um ódio mortal do seu pai, que seu pai fez isso e isso com você, dá o perdão ao seu pai para você se salvar. Ele levantou a cabeça e disse assim: padre, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo o meu pai. E caiu já morto nos braços do padre. Isso é impenitência final. A pessoa até na hora, ela não se converte. Vou dar 2 exemplos. Martim Lutero, o fundador do protestantismo. Na hora da morte, chapado de cachaça, a Catarina olhou para o céu, a amante dele disse: Lutero, que céu maravilhoso. Ele disse: Catarina, o céu é maravilhoso, mas não é para nós. Infelizmente eu não vou para o céu. O substituto de João Calvino em Genebra encontrou com São Francisco de Sales no leito de morte. São Francisco de Sales pregou para ele, quebrou toda a heresia calvinista, disse: filho, se confessa para eu absolver você. Disse: não dá, padre. Por quê? Apontou atrás da porta, tinha uma prostituta. Padre, eu gosto tanto dessa quenga que eu prefiro ir para o inferno. E morreu no pecado.
Isso é impenitência final. A pessoa que passa da obstinação, ela passa a vida inteira pecando, ela gosta do pecado, ela ama o pecado, quando chega na hora da morte, ela renega a misericórdia. Ela não quer padre, ela não quer, pelo contrário, ela começa a blasfemar contra Deus, porque naquela hora ela quer ir para o inferno mesmo. O nome disso é impenitência final, meus irmãos. E aí, eu termino dizendo para vocês, como vocês podem ver, os pecados contra o Espírito Santo são pecados de pura malícia e não por fraqueza. Ou seja, a vontade da pessoa está endurecida de uma tal forma que ela jamais se confessará, porque não quer se confessar. Ou seja, ela renega a misericórdia. Deus dá toda a chance de se salvar. Mas quem peca contra o Espírito Santo não quer sair da situação em que se encontra. Então Deus não pode salvar quem não quer se salvar. E por isso não tem perdão. Ou seja, Deus não pode obrigar você a ir para o céu. Para vocês entenderem melhor no finalzinho aqui. O que diferencia os pecados contra o Espírito Santo de outros pecados é a vontade da pessoa e não o ato em si. Entendeu? Não é o ato, é a vontade. Ou seja, é a vontade que faz com que a pessoa, não queira mudar de vida e não queira aceitar a misericórdia. Por isso, se peca contra o Espírito Santo por ato de pura malícia e não por mera fraqueza. Aí eu digo para vocês uma coisa importante. Todo o seu pecado, em toda a sua história, não passa de uma gota d'água no oceano da misericórdia. Mas para receber a misericórdia, você tem que aceitar a misericórdia. Você tem que reconhecer que você é miserável e querer mudar de vida. Porque Deus não pode obrigar você a se arrepender. O arrependimento também é uma graça, mas depende de você. Depende da sua vontade. Eu quero mudar. Jesus disse àquela mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai! E não tornes a pecar. Ele não mandou ela continuar no pecado. Ele mandou ela se arrepender. Com um detalhe para finalizar para vocês aqui rapidinho. Santo Ambrósio dizia que a misericórdia, para ser verdadeira, tem que ter 3 características. Afetiva, efetiva e reta razão. Aí ele comparava com a mulher pecadora, com Madalena. E jogaram a mulher ao pé de Jesus. Jesus se agachou. Misericórdia afetiva. Você se abaixa e se coloca no lugar do outro. Jesus se abaixou, veio até nós para nos levantar e colocar onde hoje ele está. No céu. Misericórdia é se colocar no lugar do outro. Ele se abaixou e ficou igualzinho àquela mulher. Misericórdia efetiva é você fazer algo pelo outro. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Ele fez algo por ela. E reta razão, levar o outro para a verdade. Ele disse à mulher, vai e não tornes a pecar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero que vocês mandem as perguntas aí agora, são livres para perguntar o que vocês quiserem. Lembrando, o menino, peço o Everton que poste aí, tá? Eu estou lançando um curso sobre a fé católica, a inscrição vai até domingo, gente. São 6 aulas inéditas, mais 2 bônus sobre Nossa Senhora, tá bom? Vocês podem fazer a inscrição, vocês têm o tempo que vocês quiserem fazer as aulas, na hora que vocês quiserem, o curso é gravado, é online, tá? É para tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre a Virgem Maria. O link tá aí nos comentários, vocês estão vendo, eu vou deixar o link abaixo quando eu salvar o vídeo, tá bom? Por favor, me ajude, divulgue para as pessoas, passe, não é uma coisa teológica difícil, não. Eu peguei todas as acusações protestantes e vou responder nelas uma para ensinar você como tirar as dúvidas sobre Nossa Senhora. Vou dar 3 exemplos para vocês. Número 1. Para negar a Imaculada Conceição, o protestante pega Lucas 1,46. Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exude de alegria em Deus, meu Salvador. Então, se Maria chamou Deus de meu Salvador, logo ela é pecadora. Porque só precisa de pecador quem é Salvador. Perdão, só precisa de Salvador quem é pecador. Como é que você explica isso? De maneira simples. Tem 2 formas de você salvar um ser humano. Um é depois da queda. Outro é antes da queda. Eu trabalho no corpo de bombeiro. Você caiu dentro de um buraco. Eu amarrei uma corda, desci lá e tirei você. Eu fui seu salvador. Outra coisa, você vai caminhando em direção do buraco. Eu impeço você de cair. Eu fui seu salvador. Em relação a nós, Jesus nos salvou depois da queda. Em relação a Maria, ele a salvou antes da queda. Deus tem poder de salvar depois da queda e tem poder de salvar antes da queda. Porque ele é Deus e para ele nada é impossível. Outra coisa assim, pra você entender. Na hora, aonde foi que Jesus nos salvou? Jesus nos salvou na cruz. Fazendo o quê? Derramando seu sangue. Na hora que Maria chamou Jesus meu Salvador, aonde Jesus estava? Na cruz? Não, estava na barriga dela. Ele salvou ela antes da queda, para se fazer homem nela, pegar o sangue dela e nos salvar na cruz após a queda. Louvado seja Jesus por isso. Entenderam? Maria, mas a Bíblia fala que Jesus teve irmão. Tiago, José, Simão e Judas. Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Sim,
Irmão de Jesus é uma coisa, filho de Maria é outra coisa. A Bíblia diz que o único filho de Maria é Jesus. Nenhum canto diz que Tiago, José, Simão e Judas é filho de Maria. Tá bom? Outra coisa simples, o terceiro, o evangelho do domingo passado. Como é que eu sei que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto? Os apóstolos estavam com as portas fechadas por medo do judeu. Jesus entrou e disse: a paz esteja convosco. Ele não abriu a porta, ele entrou sem abrir a porta. E na hora que ele saiu sem abrir a porta, ela ficou fechada. A porta do cenáculo prefigura o ventre da Virgem Maria. Jesus entrou nela sem abrir as portas da virgindade e saiu, e ela ficou fechada. Porque Deus tem poder de entrar sem abrir a porta e tem poder de sair e a porta ficar fechada. Louvado seja Deus por isso. Amém? Só posso pagar o boleto à vista, me manda o código de barra no meu celular. Marilda, o Everton que está aí, ele manda o link, você clica no link, faz a inscrição por boleto, minha filha, e você pode pagar tranquilamente, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Beleza? Eu tenho uma irmã da igreja que ficou sem falar comigo porque eu faço parte da renovação carismática. Misericórdia, Jesus, converte essa irmã. Nossa Senhora, cubra ela com o manto sagrado. Vocês querem mandar alguma pergunta? Vocês têm 4 minutos aí para fazer alguma pergunta para o cabeção responder vocês. Amém? Então, gente, eu espero, vou repetir aqui para vocês os pecados contra o Espírito Santo, tá? Vai lá. Desespero de salvação é a pessoa que se condena antes do julgamento. Presunção de salvação é a pessoa que se acha salva antes do julgamento. Negar a verdade conhecida, a pessoa que se acha que ela é dona da verdade, que o Espírito Santo não age na igreja, que ela age nela, que ela sabe da verdade. Inveja da graça que Deus dá ao outro, então ela renega a misericórdia, que ela está irritada e revoltada com Deus, tá? Obstinação, quando a pessoa peca porque gosta de pecar. E impenitência final, quando ela no último momento renega a misericórdia. Eu esqueci o parágrafo que o catecismo fala dos pecados contra o Espírito Santo. Ô, meu querido, eu tenho aqui o parágrafo agora, deixa eu pegar para você. Ele é 1800 e alguma coisa. Deixa aí só um minutinho que eu vou falar para você aonde que está esses pecados contra o Espírito Santo. Tá? Perdão, meu irmão. Tá no Catecismo de São Pio X, tá? Não está no Catecismo Novo, porque o Catecismo Novo tem os pecados que brada o céu e os pecados capitais, mas acho que não trouxe os pecados contra o Espírito Santo. Mas, se você quiser um aprofundamento, 1865 do Catecismo até o 1868. Perdão, eu achei que estava nesse aqui. Mas está no Catecismo de São Pio X, os pecados contra o Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Gente, então eu vou encerrar a live por aqui. Deus abençoe vocês. O link do curso vai ficar aí para vocês poderem adquirir, tá? Que Nossa Senhora abençoe vocês. Obrigado pela paciência de ouvir o cabeção. Que o Espírito Santo ilumine vocês, que vocês nunca cometam esses pecados contra o Espírito Santo, acreditando que a misericórdia de Deus é muito maior do que a nossa miséria e que Jesus nunca aponta o dedo para onde a gente caiu. Ele estende a mão para nos levantar da queda e nos colocar de pé. Louvado seja Deus e que Deus ilumine a vida de vocês. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.